Olá, sejam bem-vindos a 21 Training Coach. Eles falam Jogar Suchinski, apresentando nosso tradicional informativo semanal para índices bursáteis, válido para essa semana de 31 de março a 4 de abril de 2014. Informe completamente patrocinado pela nossa app, disponível aí nas versões Android. Você pode fazer o download aí do Google Play e também para o seu iPhone, onde poderá fazer o download através do App Store. E essa que está em sua tela é a nossa versão web, disponível aí pela internet. Vamos então com o nosso calendário econômico. Veremos apenas as notícias de alto impacto. Temos aqui feriado na Indonésia, segunda-feira. Começando a semana bem, né? 6 AM, IPC anual na Europa. Também PIB mensal para o Canadá, notícias de alto impacto. Às 10h55, discurso da presidenta aí do Banco Central americano, a senhora Janet Yellen. Já começando bem a semana. Às 14h15, discurso do governador Kearney aí da Inglaterra. E fechando a semana, a segunda-feira às 22h, índice manufatureiro chinês e também o HSBC PMI manufatureiro chinês, aí uma segunda-feira bastante movida. Na terça-feira, às 0h30, taxas de juros e declaração da taxa de juros do Banco Central australiano. Às 4h55, PMI de fabricação na Alemanha. Às 5h30, PMI de manufatura na Inglaterra. Às 11h, índice industrial americano. Na quarta-feira, feriado para os hermanos. Temos aqui às 9h15, mudança de empregos não agrícolas para os Estados Unidos. No Brasil, taxas de juros, aí deve manter aí o Banco Central, uma suba aí, um aumento de 0,25, uma especulação. E às 21h30, vendas no varejo para a Austrália. Na quinta-feira, temos aqui às 8h45 AM, descendo as taxas de juros da Eurozona, notícia de alto impacto. Às 9h30, a conferência de imprensa do Banco Central Europeu. Às 11h, índice não industrial para os Estados Unidos. E fechando a sexta-feira, temos às 9h30, novos postos de trabalho no Canadá, folha de pagamento não agrícola para os Estados Unidos, taxa de desemprego também nos Estados Unidos, vendas de automóveis no Brasil e PMI e IVA no Canadá. Vamos então com a nossa tradicional plataforma MetaTrader. Vamos começar pelo Nasdaq. O Nasdaq no semanal, vejam que está testando essa terciária, a correção, ainda que seja profunda, pode ser um fundo ascendente e voltar a testar no topo. Porém, aqui também devemos contemplar a possibilidade de que seja a formação da cabeça e logo formará o ombro direito. Okay? Para tudo isso acontecer, deve romper essa LTA, romper esse suporte e logo os 3.425 e assim executar a figura do ombro, cabeça a ombro. Um movimento bastante esticado sobre comprado, seria bastante bem-vindo a correções profundas por aqui. Já no diário, vemos que a correção já é profunda, deixando aqui o martelo invertido, sexta-feira, dando aí sinais de que isso realmente poderá seguir abaixo, inclusive a média móvel 200 a mediano prazo e nos 3.415, não seria nenhum absurdo nesse Nasdaq. Já o Standard & Poor's, o SP500, o Standard & Poor's, a correção é um pouco mais tímida, segue nessa zona de lateralidade no diário, no semanal, perdão, e aqui também está bastante claro que pode ser um ombro, cabeça a ombro, e essa seria a cabeça. Obviamente que deveríamos esperar os 1.825 serem rompidos e aí sim os 1.770 poderiam ser o seguinte objetivo para este Standard & Poor's. No diário, aqui já temos ombro, cabeça a ombro, que seria a linha clavicular. Porém, eu gostaria de esperar a ruptura dos 1.828 para pensar em vendas neste Standard & Poor's. Já o Dow Jones. O Dow Jones é o mais lateral de todos. Vemos que no semanal segue nessa zona de lateralidade, muito similar ao Standard & Poor's, teto duplo. Pensaria em vendas abaixo aqui dos 15.966. Aí o nível psicológico dos 16.000 pontos pode ser um problema realmente. Se fizer a ruptura, aí sim os 15.695, o próximo objetivo. No diário está claro que é uma possível etapa 3, totalmente lateral já há vários dias, de fato, esperando a ruptura. E se romper os 16.000 pontos, nível psicológico, LTA e SMA 200 períodos, 15.735 pode ser o seguinte objetivo. Já na Europa, o DAX 30, todos os índices estão bastante descorrelacionados. Enquanto os americanos estão caindo, os europeus estão subindo. Fazia muito tempo que não passava isso, porém está acontecendo, estão descorrelacionados. O DAX tem um pouco mais de fluidez e poderia voltar a testar o topo
9.743 no semanal. Já no diário, vemos que o movimento está esticado em vela já sobrecomprada, mas a média é com viés altista, completamente altista esse movimento, porém não temos tanta fluidez. Talvez o mínimo maior no fundo ascendente ou um pivô de alta no diário poderia ser uma excelente oportunidade. Também se poderia buscar alguma coisa em um gráfico intradia, 4 horas, 1 hora, talvez em 15 minutos, que é completamente bullish neste DAX. Já em Paris, o K40 é o que tem maior fortaleza. Vemos que no semanal está voltando, está muito próximo das máximas históricas, os 4.425 aproximadamente. Veremos se terá forças para fazer a ruptura. Já no diário, o ideal seria um mínimo maior, um pivô de alta no diário, que já está muito próximo à resistência. A fluidez é muito limitada de fato. Por aqui no intradinho em 4 horas bastante sobrecomprado, que é esperar correções. Já o AUS 200, o índice australiano, esse sim está bastante interessante. Aqui nós temos a dupla possibilidade. A primeira é de que execute isso se converter em um fundo ascendente, o mínimo maior, e volte a testar o topo aí, nessa região dos 5.470 mais ou menos. Faça esse movimento. E a outra possibilidade que este fundo ascendente seja um falido, que falhe esse fundo ascendente, se converta em um topo descendente e execute o pivô de baixa. Em caso de que execute o pivô de baixa, poderia vir até os 5.170 pontos. No diário, vemos que está nessa zona de consolidação. Se romper aqui o primeiro fundo ascendente, um padrão de continuação altista acima desses níveis aqui dos 5.375, poderia ser uma excelente oportunidade compradora. Seguimos com o FTSE, o índice de Londres. O FTSE vemos que no semanal está nessa grande lateralidade desde abril de 2003, que se move nessa faixa lateral. Tocou suporte, teoricamente teria que visitar a resistência, é o que tem feito aí nas últimas semanas. Veremos se romperá os 6.655 ou se realmente romperá o suporte aqui abaixo dos 6.360 pontos. Para pensar em menos no diário, enquanto se mantiver abaixo da média móvel 200, poderia ser um sinal de que realmente esse índice poderá corrigir de forma mais profunda. Muito bem, seguimos com o Nikkei, o índice japonês. O índice de Tóquio, vemos que no semanal segue respeitando essa importante zona de suporte, não conseguindo fazer a ruptura, se mantém aí. De fato, se romper os 14.900, poderia voltar a testar o topinho aqui nos 15.560 aproximadamente. Se romper o suporte, poderia vir até os 13.369 pontos. E no diário já está acima da média móvel 200. Cuidado com essa resistência, 14.939. Se romper essa resistência, aí sim poderia ser importante buscar um padrão de continuação altista. Muito bem, esse é o nosso informativo semanal para índices bursáteis. Sou o Diogo Suchense, um abraço e fiquem com Deus. Bye bye.